leveza, num espírito de ensino mesmo. Nós fomos ensinados sobre o que é visão, né, sobre o que é compaixão e sobre o que é fervor, né, através dessas histórias. E hoje nós vamos continuar esse tempo de ministração, que eu achei muito legal, porque hoje de manhã o Cláudio ministrou sobre Paulo, né? E a minha ministração também vai ser sobre Paulo. Então Deus sempre vai alinhando as coisas, né? Tem a ver com o reino dele. Nós somos uma igreja, irmãos, para você compreender, né? Você que está aqui conosco, que vive células, que respira células, visão celular, né? Isso é o que nos move nessa igreja. Vai ser bem, isso é o Espírito Santo. Amém, irmãos, né? Nós temos a presença do Senhor nesse lugar, nós sentimos a presença de Jesus. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, mas a forma como nós somos igreja é através da visão celular, através das células. Através disso nós temos visto o mover de Deus na nossa igreja. E você precisa compreender, cada igreja tem o seu propósito, tem a sua missão. É claro que todos nós, como a palavra do Senhor fala, o nosso chamado, a nossa missão é ir e fazer discípulos. Independente da igreja onde você esteja, essa é a missão da igreja do Senhor, amém? Anunciar a palavra de Deus. E nós temos visto isso. Isso é muito interessante, porque enquanto eles estavam compartilhando o testemunho aqui, ela falando sobre as crianças, né? E ele já tem feito isso. Por que, irmãos, que ele já tem feito isso na escola dele? Porque existe a todo tempo, né, ensinamentos, palavras, inspirações, motivação, para que nós possamos nos despertar. E eu creio assim, que Deus está levantando uma geração diferente para esse tempo, né? Deus está fazendo as coisas muito rápido, se você for pensar, não é verdade? Eu penso assim no Miguel também, que o meu filho também é Miguel, né? E eu vejo ele fala assim: mamãe, vai ter um encontro com Deus dos Connects. E ele bem assim para mim: eu posso ir de amarelinho? Eu falei: filho, mas você nem foi no encontro ainda, meu amor. Você tem que ir no encontro primeiro. Que eu quero ser líder, mãe, dos Connects. Essa semana nós deixamos ele ter um tempo com os Connects lá da nossa célula, de palavra. Então assim, depois ele ferveu, né, irmãos? Porque ele é daquele jeito, glória a Deus. Mas ele tem isso no coração dele. Isso tem tudo a ver com uma visão bem estabelecida. A nossa igreja tem a missão, né, de, através das células, né, através dos grupos pequenos, através das pessoas que Deus tem trazido a esse lugar, espalhar a Zoe de Deus sobre a nossa cidade. E não somente sobre a nossa cidade, nós já temos alcançado outras cidades, outros países têm sido alcançados por essa mesma palavra, por essa mesma visão. E hoje nós vamos continuar a compartilhar sobre isso. E a história que eu quero trazer para vocês é a história de Paulo e Silas na prisão. É uma história bem conhecida. Quem aqui já conhece essa história, né? A gente já começa a lembrar lá do terremoto, né? Que aconteceu na prisão. Muitos conhecem essa história. E antes de nós entrarmos no tema, eu quero trazer para vocês um contexto sobre essa história. Se você for ler, eu achei muito legal o que o Cláudio falou hoje de manhã sobre Paulo, que antes era Saulo. A Bíblia fala que Saulo era um perseguidor da igreja. Ele era aquele que perseguia os cristãos. E não somente perseguia, né? Ele matava cristãos, né? Se você for pensar na história dele, ele pedia cartas, porque ele queria perseguir, identificar, prender aqueles que eram discípulos de Jesus. Depois que Jesus subiu ao céu, a igreja começou, os discípulos começaram a se espalhar, levar a palavra. Então, né, os fariseus, os religiosos que estavam se opondo ao evangelho de Jesus, eles começaram a perseguir os cristãos. Paulo era um desses. E é interessante que se você for ler a história, né, sobre Paulo,
Paulo era um religioso, era alguém que conhecia muito bem a palavra de Deus. Paulo era alguém assim que manejava muito bem, conhecia, foi ensinado por Gamaliel, né? Ele tinha assim uma estrutura, um conhecimento sobre a palavra, mas existia algo. Ele vivia a religião. Ele não vivia realmente um relacionamento com o Senhor. E nisso assim eu comecei a pensar na minha vida também. Por muitos anos eu sempre fui da igreja, minha família, mas por muitos anos eu era como Saulo. Eu estava na igreja, participava, conhecia muitos textos bíblicos, mas não vivia o evangelho de uma forma plena, genuína. Então nós vamos compreender sobre a história dele, como Deus, como Jesus escolheu Paulo. É interessante porque a Bíblia fala que ele estava no caminho, indo para Damasco. Então ele teve um encontro com Jesus e algo mudou na vida de Paulo. De Saulo para Paulo. Algo mudou na vida daquele homem. Ele realmente começou a viver um cristianismo, porque antes ele não acreditava em Cristo, mas ele começou a viver um evangelho verdadeiro. Aquilo abalou, impactou, eles falando sobre conexão, impactou. Eita glória, né? Hoje eu estou fazendo propaganda também. Impactou tanto a vida dele, a ponto de ele ir lá para um lugar, ele ficou cego naquele lugar, ele não comia, ele não bebia, ele só queria ter uma resposta de Deus sobre a vida dele. Sabe, e a história que nós vamos ler hoje fala muito sobre isso. Porque a Bíblia fala que então Paulo começou a sair em missões, levando o evangelho de Jesus. E ele não levava somente para os judeus, ele levava para aqueles que também não eram judeus, para os gentios, para os romanos, para os gregos. Ele começou a levar a palavra de Deus. Nessa viagem missionária estavam Paulo e Silas. E a Bíblia diz que eles estavam numa cidade chamada Troade. E eles queriam ir para uma outra cidade chamada Bitínia. O desejo do coração deles era ir para aquele lugar, ou ir para a Ásia, ali para a região de Éfeso, para poder continuar o ministério, levando a palavra. Mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo os direcionou para eles irem para outro lugar. A Macedônia. Então assim, Paulo e Silas foram para a Macedônia, foram para Filipos, que era uma região ali que já pertencia à Macedônia, e ali eles começaram a falar de Jesus. Eles foram para um local onde as mulheres ficavam naquele local orando, eles falaram sobre Jesus naquele lugar. E a Bíblia fala então, porque irmãos, quando você se levanta para fazer algo para Deus, sempre vai aparecer um doido, não é verdade? Para perseguir. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Às vezes você se levantava e falava assim, agora sim, entendi. Aqui, Deus está usando a criança para levar a palavra na escola. Eu vou começar a levar a palavra lá no meu trabalho. Vai sempre aparecer aquele doido que vai começar, mas aqui não pode. Aqui as regras da empresa. E a Bíblia diz que uma mulher que estava possuída por um espírito de adivinhação, ela ficava atrás de Paulo e ela começava. Esses aí são os que vão anunciar a salvação. O Paulo ficou dias com aquela mulher, irmãos, no pé dele. Toda hora ele falando, ele tentando falar da palavra e ela ali. E a Bíblia fala que naquele momento Paulo então decide expulsar aquele espírito. E fala, sai dela, porque eu quero paz, porque eu quero trazer a palavra do Senhor. E a Bíblia então fala, olha lá meu filho se manifestando, A Bíblia fala então que aquela mulher, ela era uma escrava, ou seja, ela tinha os senhores dela. E os senhores dela ganhavam dinheiro com as adivinhações dela. Ela adivinhava o que ela ganhava, ela passava para os senhores. E quando ela foi liberta, acabou a adivinhação, irmãos. Acabou o dinheiro. Então aqueles senhores foram para as autoridades daquela cidade, lá de Filipos, e falou, olha, aqueles dois homens estão tumultuando a cidade.
Eles estão falando mentiras contra Roma. Eles estão levantando lá uma rebelião naquele lugar. Então, Paulo e Silas foram, os magistrados, os juízes da época mandaram açoitar Paulo e Silas. E depois mandaram eles para prisão. E é nesse momento que nós vamos ler um texto que está lá em Atos, capítulo 16. A partir do versículo 25. Atos, capítulo 16. A partir do versículo 25. Compreenda então. Paulo e Silas estavam fazendo algo bom? Estavam falando sobre Jesus. Estavam em missões, você que gosta, que quer fazer missão, eles estavam em missões, falando sobre o Senhor. Aí, de repente, eles são enfiados num rolo que não tinha nada a ver com eles, e eles são açoitados, e depois lançados na prisão. E a Bíblia diz, ali, a partir do versículo 25, eu vou ler na versão da mensagem, tá bom? Que é um pouco diferente, talvez dessa que você tem aí. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam fervorosamente a Deus. Cantavam, oravam, mas eles estavam presos, irmãos. Por muito menos a gente fica de biquinho, não é verdade? Ai, meu Deus, não deu certo. Se você é o irmão ali, né? Não deu certo aquela oportunidade. Oh, Deus me abandonou. Paulo e Silas tinham sido açoitados. E entenda, duramente açoitados. Alguém aqui já foi açoitado? Né? Se foi, nós podemos conversar depois, irmãos. Registrar aquele boletim de ocorrência, né? Não existe, né? Paulo e Silas foram açoitados. E agora estavam presos. Eles não tinham feito nada, pelo contrário, eles tinham ajudado uma mulher que estava escrava de um espírito há muito tempo. Então assim, compreenda isso, Paulo e Silas oravam e cantavam fervorosamente a Deus. Os outros prisioneiros não podiam acreditar no que escutavam, então eles estavam cantando alto. Os prisioneiros estavam todos ouvindo. Irmãos, você cantar com um ministério de louvor desse maravilhoso, é fácil. Aqui dentro da igreja, levantar suas mãos para o céu, rolar nesse altar aqui, ó, é fácil. Agora você se levantar para você cantar, quando tudo está dando errado, irmãos, isso que o Senhor nos chama para fazer. Você se levantar para cantar lá na sua casa, quando aquela bênção do teu vizinho que incomoda você, está lá. O Senhor nos chama para cantar e orar, independente da situação. Foi quando, e é interessante aqui, o de repente de Deus aconteceu, amém? Aconteceu um terremoto, a cadeia inteira tremeu. Todas as portas se abriram e os prisioneiros ficaram livres. Aí você pensa assim, que nem o Júnior ali, ó. Uau, né? É isso. Houve uma resposta do céu para aquele lugar, amém? Entenda, quando você levanta em louvor, em adoração, sempre haverá uma resposta dos céus para a sua vida, amém? Mas nós precisamos compreender. E a Bíblia fala que então as cadeias ficaram, aqueles homens ficaram livres. Esse talvez seria ali a oportunidade deles saírem. Mas essa noite nós vamos entender. Um milagre ainda maior haveria de vir. Né? Nós vamos compreender isso. Nisso, o carcereiro acordou e viu todas as portas da prisão abertas. E só para fazer uma pausa aqui. Quando eles foram lançados na prisão, os magistrados falaram, olha, fica de olho neles, cuida deles. Inclusive, eles estavam estavam presos nos pés, em troncos, para não fugirem. Então, fica de olho nesses homens.
E ali fala, pensando que nisso o carcereiro acordou e viu todas as portas das prisões abertas. Pensando que todos os prisioneiros tivessem escapado, sacou da espada e estava prestes a se matar, imaginando que seria morto de qualquer maneira. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Então o carcereiro pegou uma tocha e entrou, trêmulo, caiu diante de Paulo e Silas. Ele os levou para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Para viver de verdade? Eles responderam, deposite a sua inteira confiança no Senhor Jesus, e você terá salvação, e saberá o que é viver de verdade, e todos os da sua casa também. Eles contaram a história do Senhor em detalhes para aquela família. E toda a família agora estava reunida. Ninguém quis dormir mais naquela noite. O carcereiro os deixou à vontade, cuidou dos seus ferimentos. Ele nem pôde esperar amanhecer e foi logo batizado com toda a sua família. Depois ofereceu uma refeição em sua casa. O clima era de festa, uma noite para ninguém esquecer. Ele e a sua família creram em Deus e todos participaram da celebração. Amém? Eu quero que nesse momento você feche seus olhos, se você quiser, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e nós estaremos orando nesse momento, para que o Senhor venha nos ministrar nessa noite, amém? Não tem a ver comigo, não tem a ver com esse ambiente, com esse espaço, mas tem a ver com o Espírito Santo do Senhor. E nós sabemos que Ele já está se movendo nesse lugar, amém? Nós já temos sentido a Sua presença, Senhor. Nós estamos nessa noite, Senhor, com os nossos corações abertos. Espírito Santo do Senhor, toca nas nossas vidas, Senhor. Toca no nosso coração, toca na nossa mente, Jesus. Eu oro, Senhor, para que esse seja um ambiente, Senhor, de despertar sobre as nossas vidas, Senhor. Nós necessitamos da Sua doce e maravilhosa presença. Se alguém nessa noite, Senhor, que ainda está com o coração fechado, Senhor, eu oro, Senhor, para que esses corações possam se abrir, que haja uma terra boa, Senhor, para receber a palavra do Senhor, Pai, e que essa palavra possa florescer e frutificar sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, irmãos. E continuando, sobre esse texto, quando o pastor falou sobre a série de ministrações que nós iríamos ter, eu comecei a orar, naquele ambiente onde nós estávamos mesmo, e Deus me trouxe a lembrança esse texto, sobre Paulo e Silas na prisão. Irmãos, talvez você pense, mas o que isso tem a ver com visão, compaixão e fervor? Nós vamos entender ao longo dessa palavra, o que Deus tem para as nossas vidas. Como eu falei, Paulo e Silas estavam fazendo algo que era bom? Sim. Eles estavam trazendo a palavra de Deus. Eles tinham ouvido a voz de Deus. Como eu falei para vocês, esse texto ele fala sobre isso. Paulo ele estava numa cidade e ele queria ir para uma outra cidade. Mas ele teve uma visão de que não era para ele ir para aquele lugar. Ele teve uma visão de um homem. Ele teve uma visão de um homem que clamava da Macedônia, pedindo ajuda. É interessante isso, porque, irmãos, às vezes nós vamos ter vontade de fazer algumas coisas, não é verdade? Eu estava conversando com uma pessoa semana passada, essa semana. Eu amo o ministério de louvor, amo cantar. Não canto tão bem assim, mas amo, Sempre participei de ministério de louvor. E na minha mente, esse era o ápice para mim. Nossa, é a forma, e durante a minha trajetória com Deus, a partir do momento que eu comecei a conhecer mais o Senhor, eu entendi
que às vezes eu teria que abrir mão de uma coisa que eu gostava de fazer, para fazer aquilo que o Senhor tinha me chamado para fazer. Às vezes, irmãos, nós vamos ter que abrir mão, como o Léo falou na semana passada. Sair da nossa zona de conforto, daquilo que é legal e bom para nós fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Às vezes nós vamos ser levados pelas emoções, mas eu amo tanto fazer tal coisa, eu amo tanto ser assim, sabe? Se for pensar na minha vida, como eu falei, eu era uma pessoa muito tímida. Tanto é que quando eu comecei a minha célula, eu lembro assim até hoje, eu fiz escola de discípulos, aí eu estudava durante a semana, fazia faculdade, não tinha como participar das células, porque a gente não tinha células no sábado. E eu lembro assim que o meu esposo já tinha começado com célula, participando de célula. Quando eu vi, ele já estava ministrando célula. Eu falei, meu Deus, está tudo muito rápido, né? Mas o Cleide sempre foi mais fácil de relacionamento, de conversar, de falar em público. E eu tinha muita dificuldade. Eu falei, meu Deus, vai só ele então. Eu vou ser um ministério de apoio na vida dele, né? E um apoio que não estava presente ainda, irmãos, porque eu estudava durante a semana, né? Então, assim, E algo começou a mover no meu coração. Eu não conversava com ninguém, tinha muita dificuldade de conversar. E eu falei, olha, se esse negócio é para mim, eu vou abrir e vai aparecer as pessoas. Coloquei isso no meu coração, irmãos. Pensa, uma pessoa que foi ensinada e pensava sobre célula, que era algo ruim, que era uma coisa que mexia na cabeça da gente, né? Então eu comecei a abrir minha casa nos sábados para fazer a célula. Meu esposo fazia durante a semana com os homens e eu comecei no sábado. Eu lembro o primeiro dia que eu fiz a célula, tem até o Facebook, todo ano aparece a foto da minha primeira célula de recordação lá, né? Eu falei assim, fiz bolo, fiz um monte de coisa, chamei um monte de amiga minha, que tudo era crente, irmão. Chamei as amigas crentes para ir, que iam na igreja onde eu ia antes. Fiz aquela, né? E daí veio a minha prima. E como eu não tinha muito conhecimento, muita sabedoria, depois passou a célula, terminou. Depois eu falei para o pastor, você acredita, pastor? Veio só a minha prima. Bem assim, irmãos, para o pastor, pensa. Eu falei, fiz bolo, fiz não sei o quê, e veio só a minha prima. Ele olhou assim para mim, por que você não me avisou que você tinha feito bolo, tanta coisa? Eu tinha ido também para participar da célula com vocês, né? Mas depois eu comecei a compreender o valor que aquela vida tinha. Mas, irmãos, eu peguei a célula, não sei quantos aqui já tiveram contato com o estudo de célula, quantos? Né? E eu comecei a ler, eu li a célula inteira para ela. Eu comecei assim, Paulo e Silas estavam fazendo algo bom. Eles estavam pregando o evangelho. Eu li a célula inteira para ela. Inteira, porque eu tinha muita dificuldade de falar, até com a minha prima, que eu cresci junto com ela. Né? E terminou a célula, tudo. Foi tão boa, irmãos, a célula, que na outra semana ela não foi. Foi maravilhosa a célula. Aí a coitada da minha cunhada, que está aqui, a Aline, está lá fora? Está lá fora com a bebê. A coitada da minha cunhada, que não tinha outra célula para ir, porque ela também estudava durante a semana, só podia ir na minha. Aí foi, irmãos. Só que a Aline, ela é muito mais fácil de relacionamento, ela conversava. E daí ela foi, eu li a célula inteira para ela, terminei em 10 minutos, acabou a célula, amiga, vamos comer, né? E a gente, né, e terminou. Mas, irmãos, quando existe um propósito do Senhor, por mais que às vezes a gente dê desculpas, não é verdade? Eu falei assim, eu convido, as pessoas não vêm, não sei o quê. E eu chamei a Aline, ele não tinha como ela ia, porque daí o Márcio ia durante a semana com o Cleito, ela vinha no final de semana comigo. Na outra semana ela trouxe a sogra dela. Na outra semana ela trouxe a prima dela. Na outra semana ela trouxe a tia dela. Quando eu fui ver, estava a família inteira mucial fazendo parte da célula, né, Márcio? Eu tinha umas 20 mulheres que faziam parte da célula comigo no sábado. Irmãos, entenda. O propósito te marca de uma forma tão poderosa, que por mais que você tente, eu vou para tal cidade, Deus fala, não é para essa cidade, não é para aquela. Existe um povo lá, que está clamando, pedindo ajuda, socorro, sabe? Então, foi assim que eu comecei. E talvez você pense assim, nossa, mas eu não imaginava, irmãos. Eu lembro assim que na primeira vez que eu fui para o encontro com Deus, me colocaram para fazer uma das ministrações lá. Eu falei, vocês estão lascados, porque eu não falo em público.
A minha ministração acho que durou uns 10 minutos, acabou. Eu falei, bom que daí ajeitou todo o cronograma do encontro, porque estava tudo atrasado, ajeitou tudo, né? Consegui. Terminou a ministração. Por que eu quero dizer para você? Deus, Ele vai te dar uma visão. Amém? Mas quem é que tem que dar os passos? Nós. Ele me deu uma visão. E eu tive que dar pequenos passos. Vencer a vergonha, a timidez. Vencer o medo de derrubarem a minha casa. Né? Porque eu pensava assim, minha casa, vamos destruir tudo. Né? Tive que vencer muitas limitações. Você precisa compreender a direção que o Senhor tem para a sua vida, amém? A visão, nós nem entramos ainda na visão, mas eu quero que você entenda como que Deus fez em mim. Porque eu era como Paulo, religiosa, enxergava as coisas assim, muito à luz daquilo que eu tinha ensinado. Então tudo que era assim, diferente do que eu tinha sido ensinada, para mim já era errado, já era pecado, já estava tudo errado. Então eu tive que aprender durante a caminhada. E como, né, voltando agora para a ministração, nós precisamos compreender, né? Paulo e Silas, eles estavam fazendo algo que era bom. E diante disso, eles receberam como prêmio a prisão. E talvez você pense assim, Mislane, agora eu vou me levantar, agora eu vou, e parece que as coisas que estão dando tudo errado, irmãos. O processo é assim mesmo sobre as nossas vidas. Nós estamos levando o nome que está acima de todo nome. Aleluia, você precisa compreender. Mas está se levantando de todo qualquer lado, mas a palavra fala que ele já está debaixo dos pés do Senhor dos senhores, amém? Ele está com você. Eu sempre falo que se Deus aponta, eu copiei do pastor, se Deus aponta, Ele paga a conta. Compreenda isso, sabe? Talvez eles perguntassem, talvez assim a pergunta seria, por que estamos passando por isso? Nós seguimos a direção de Deus. Talvez se nós estivéssemos em Bitínia, nós não estávamos presos agora. Mas eles estavam no lugar onde havia um propósito do Senhor sobre aquele lugar. Talvez você pense, por que estou em Fazenda Rio Grande? Eu queria estar em outro lugar, eu queria estar em outra cidade, eu queria ser de outra família. Compreenda, o lugar onde Deus te colocou é o lugar onde Ele tem um propósito para a sua vida, amém? Ele te levou a esse lugar. Às vezes Ele nos leva ao deserto, mas às vezes Ele nos leva a lugares para que o propósito dele se cumpra. E continuando, né? Talvez ele se pergunte por que os açoites, por que a prisão? Existia um propósito maior. Deus nunca erra o caminho. A palavra fala que Ele criou, Ele planejou o fim antes do início, antes do começo. Ele já tem a sua história escrita. A grande questão é, você quer viver a história que Deus tem para a sua vida? Irmãos, vai ser luta atrás de batalha, não é verdade? Você vai ter que vencer algumas limitações, como eu falei para vocês que foi o meu início. Mas Deus vai mandar alines sobre a sua vida também. Pessoas que vão caminhar com você, né? Pessoas que vão te ajudar, né? Mesmo diante das suas limitações, elas vão dizer, eu estou aqui com você e vamos até o fim. Hoje já são mais de 10 anos que nós caminhamos juntos, né? Temos o pessoal aí da nossa célula, tem pessoas que caminham há mais de 10 anos com a gente. O que eu quero dizer para você é, né, não tenha medo daquilo que o Senhor preparou para você. Mesmo diante das prisões, mesmo diante dos açoites, mesmo diante dos nãos, o Senhor está contigo. Paulo e Silas, então, né, diante da prisão, diante daquilo que eles estavam vivendo, eles entendiam que o propósito do Senhor iria proteger eles. Deus estava agindo naquele momento, porque assim, irmãos, para eles cantarem e louvarem numa prisão, vocês entendem que eles sabiam que era Deus que tinha colocado eles naquele lugar? Porque ninguém é doido, irmão. De estar na prisão e estar falando, eu estou glorificando, você acabei de se açoitar, as costas estão tudo machucadas, mas eu estou muito feliz. Por que eles estavam louvando e adorando? Porque eles tinham convicção de que Deus tinha colocado eles naquele lugar. Paulo e Silas então decidem fazer o improvável.
Eles decidem orar e louvar dentro da prisão. E é interessante, nós vamos falar um pouco sobre isso depois. Então, de repente de Deus aconteceu. Uma vez a Carla falou sobre isso, né, Carla? Os de repente de Deus sempre vão acontecer, irmãos. Talvez você esteja passando por um momento difícil, mas o de repente de Deus vai mudar a sua história, amém? Talvez você esteja preso em dificuldade, em limitação, como o irmão compartilhou aqui, num lugar onde ele não queria estar, mas de repente algo acontece e as prisões se abrem. Aquilo que estava te prendendo se solta, por quê? Deus vai nos conduzindo, nos ensinando diante do processo. O que aprendemos então com essa história? Primeira coisa, do que aprendemos com essa história? A visão projeta o futuro, guiando os nossos passos. Para você que está anotando, primeira característica, então, visão. A visão, irmãos, é que vai projetar o seu futuro. Paulo, como nós falamos aqui, era um perseguidor. E é interessante, porque quando ele teve o encontro com Jesus, a Bíblia fala que ele ficou cego. Sem Jesus, irmãos, sem nós termos e permitirmos que o Espírito Santo faça algo em nós, nós vamos estar cegos. Entenda, Paulo estava cego, e naquele momento que ele estava cego, que ele não estava enxergando nada, a Bíblia fala que ele não comeu, que ele não bebeu, que ele só orava e buscava uma direção de Deus. Talvez nessa noite você esteja assim. Talvez nessa noite você fale assim, eu já tive um encontro com Jesus, mas parece que eu estou tão perdido. Eu já estou na igreja já faz tanto tempo, ou talvez você hoje veio pela primeira vez aqui, e você fala, parece que eu estou tão perdido, eu não sei o que fazer, eu não sei o que Deus tem para a minha vida, eu não sei o propósito que Ele tem para mim. Talvez como Paulo, e é interessante porque talvez você pense, né, o encontro com Jesus então libertou ele. Não, ele ficou cego. Você começa a pensar nisso, né? Algo precisava ser tocado na vida de Paulo. Ele precisou ter aqueles dias em que ele teve que parar de enxergar aquilo que era natural, para enxergar aquilo que era sobrenatural, irmãos. Deus te trouxe a esse lugar para dizer, existe um propósito sim para a sua vida. Você não foi criado pelo acaso. Você não é uma pessoa que, como eu falei muito para mim, falei, Deus, acabou a minha missão nessa terra, eu quero estar com o Senhor, porque eu estou perdida por muitos anos, eu estava dentro da igreja, mas perdida. Não sabia, às vezes eu queria muito estar no louvor, às vezes eu não queria, às vezes eu queria participar de um grupo, às vezes eu não queria, às vezes eu queria participar dos jovens, às vezes eu não queria, talvez esse seja o seu sentimento hoje. Talvez você esteja perdido, cego, diante de muitas coisas que têm acontecido. Mas eu quero falar para você, sabe? Porque a Bíblia fala que foi um homem, Deus mandou um homem até a vida de Paulo, que tocou sobre ele, e a Bíblia diz que ali as escamas caíram. Eu oro em nome de Jesus, para que as escamas que estejam nos seus olhos nessa noite possam cair, amém? Tudo aquilo que limita a sua visão, sabe, talvez as pressões, as mágoas, talvez você tenha sido magoado dentro da igreja, talvez você tenha passado por dificuldades dentro da sua casa antes de vir para cá, mas eu quero dizer para você, hoje nós vamos ter um tempo de altar, de nós nos colocarmos, mas eu oro em nome de Jesus que toda escama, tudo aquilo que esteja sobre os seus olhos nessa noite, toda a religiosidade, porque eu entendo que na vida de Paulo era a religiosidade, era o conhecimento que ele tinha, tudo aquilo que esteja sobre a sua visão, em nome de Jesus, que tudo isso possa sair, para que você tenha uma visão clara do seu futuro em Deus. Porque, irmãos, quando nós temos convicção do nosso futuro em Deus, não importa o que já aconteceu no seu passado,
Não importa o que está acontecendo no seu presente e não importa o que vai acontecer no futuro, irmãos, porque você sabe, que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as coisas sobre a minha vida, amém? Você precisa compreender isso. Deus nessa noite quer ajustar a sua visão. Talvez você está indo para lá e para cá, procurando alegrias em muitos lugares, em muitas coisas. Mas eu quero dizer para você, Deus te trouxe a esse lugar para falar para você. Nem está na minha ministração isso. O lugar e a alegria verdadeira você vai encontrar na presença dEle. É aos pés dEle. Ele quer alinhar sua visão nessa noite para a eternidade, não para as coisas que são dessa terra, são temporais, irmãos, mas para aquilo que é eterno nele. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu me lembrei de uma visão que eu tive quando eu comecei a minha caminhada. Parece algo bobo, vai ser algo bobo para você, mas é algo que me marcou de uma forma assim tão maravilhosa, que é algo assim que quando eu penso, será que existe um propósito? Eu já me lembro daquela visão que Deus me deu. Quando eu comecei, eu lembro assim que eu tinha muitas dificuldades de discipulado. Às vezes eu estava conversando com pessoas que eram mais velhas, tinham mais bagagem. E eu tinha muita dificuldade de falar, meu irmão, Guilherme, o que você está fazendo é errado. A Lorena até pulou ali, né? Você está fazendo é errado. Eu tinha dificuldade nisso. Então eu me questionava muito. Eu falei, Senhor, existe uma autoridade sobre a vida do meu esposo, mas é sobre a vida dele. Eu vou acompanhá-lo. E eu tive um sonho. E é triste, irmãos, porque a Bíblia fala que os jovens têm visões, né? E os velhos é que têm sonhos, né? E normalmente eu tenho sonhos, né? E eu tive esse sonho. Eu sonhei assim que eu estava num lugar muito bonito. Sabe, assim, um lugar lindo. Parecia assim um resort, né? Um lugar maravilhoso, com muito sol. E eu lembro assim que eu via os animaizinhos. E o tal do pobre, né? Até nos sonhos a gente é lembrado de algumas situações que nós passamos na nossa vida. Eu comecei a ver alguns pontos de ônibus nesse lugar. Eu falei, lugar tão bonito, vai passar um ônibus aqui, né? Vai estragar a paisagem. E eu ali naquele lugar, e eu lembro que veio um ônibus muito grande. Muito grande. E parecia que eu já estava naquele lugar há muito tempo. E começou a descer um monte de mulher de rosa. E quando eu comecei a nossa célula, a minha célula do Cleito era separada. Era a célula dos homens, que eram os loucos por Cristo, e a célula das mulheres, que eram as princesas do Pai. Então a nossa célula era rosa, tudo rosa. E eu lembro que começou a descer um monte de mulher, e veio uma moça que caminhava comigo, conversar comigo. Ela pegou e falou bem assim, você sabe onde você está? E eu tinha uma ideia, irmãos, de que aquilo era o céu. Ela falou, olha, esse lugar é o céu. Você partiu antes. Porque na minha ideia, eu estava há muito tempo naquele lugar já. Ela falou assim, você morreu, mas você deixou um legado para nós. Você deixou um ensinamento no nosso coração. Então, nós começamos a compartilhar da palavra de Deus. Está vendo essas mulheres? Parecia um biarticulado, irmãos. Quantas pessoas cabe bem apertadinho no biarticulado? Bastante, né? Elas começaram a descer. E era uma multidão de mulheres. Todas as vezes, irmãos, que eu tento pensar, será? Eu me lembro daquele biarticulado cheio de mulheres que precisam de uma palavra que está dentro de mim. Esse é o nosso chamado, irmãos. A partir do momento que você conhece Jesus, Ele projeta um futuro sobre a sua vida. Você é marcado, as suas costas estão um X. Pode ser que você vá para a prisão, mas também há uma unção sobre a sua vida de levar a palavra de Deus. Você não pode perder para uma criança, irmãos, que tem aprendido e que está inspirando muitas outras crianças que têm falado do amor de Deus. Eu não estou falando do perdido de uma forma ruim, não. Eu quero te inspirar a dizer, você consegue. Sabe, você pode no Senhor falar aquilo que Deus tem feito na sua vida.
Existem muitas pessoas que precisam ser impactadas através do seu testemunho, daquilo que Deus fez em você, daquilo que o Senhor está fazendo em você, amém? A nossa igreja tem um propósito claro: ganhar Fazenda Rio Grande para Jesus. Esse é o propósito nosso como igreja, irmãos. Nós queremos o perdido mesmo, aquele que está arrebentado, sabe? Nós queremos os perdidos, porque nosso chamado é ganhar eles, consolidar, discipular e fazer deles líderes, para que eles levem também a palavra do Senhor. Eu pesquisei um pouco sobre isso, estava até comentando com a Carla, que talvez a Carla tivesse informações mais quentinhas para mim, né? Eu andei pesquisando um pouco. Fazenda Rio Grande tem mais de 160 mil habitantes. Desses 160 mil habitantes, provavelmente o número de cristãos não chega a 40 mil. Ou seja, existem 120, pelo menos 120 mil pessoas nessa cidade que precisam de Jesus. Apesar de nós termos hoje na nossa igreja muitos líderes de célula, amém? Quem é líder de célula nessa casa? Glória a Deus. Apesar de na nossa cidade nós termos mais de 80 igrejas nessa cidade, fora aquelas que abrem, né, irmãos, que não tem cadastro, né, amiga? Nós temos mais de 80 igrejas nessa cidade. Eu quero dizer para vocês, as 120 mil pessoas não vão caber nas igrejas. Elas vão caber nas casas. É na sua casa, irmão. A pessoa que você conhece, Deus te deu uma visão, um propósito, Ele te marcou. Ide, fazei discípulos. Em nome de Jesus, pessoas que se pareçam com Cristo. E eu vou falar mais leve agora, né? Pessoas que se pareçam com Jesus, que tenham uma marca. Talvez você pense assim, quantas vezes, irmãos, nós ouvimos testemunhos de pessoas assim, lá da sua igreja, mas fez isso, fez aquilo, aquilo dói meu coração. Porque o nosso chamado nessa igreja é formar pessoas que se pareçam com Jesus, que tenham as marcas de Jesus, porque é somente assim que a história da nossa cidade vai mudar, que a história lá de São José dos Pinhais vai mudar, Bruno e Fabiano, né? Pessoas que têm o DNA de Cristo. Não é sobre você participar de uma igreja, é sobre você ser a pessoa de Jesus por onde você passar. Porque, irmãos, ganhar, trazer para a igreja é muito fácil, mas nós não queremos que você venha como está e continua como você está. Nós queremos que você venha como você está e aos poucos o Espírito Santo comece a marcar você de tal maneira que as pessoas olhem e falem assim: o que está acontecendo na sua vida? Você tem o cheiro de Jesus, amém? Nós precisamos ter as marcas de Cristo em nós. Nós precisamos entender, né? Como eu falei ali, não cabe nas igrejas, mas cabe na sua casa, irmãos. E às vezes nós temos muitas desculpas, né? E quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Só é bom em dar desculpa. Uma hora é a casa, uma hora é o filho, uma hora é o marido. Irmãos, eu comecei sem ter ninguém, sem querer. Parece brincadeira, né? Mas eu fui desafiada, eu comecei. Mas assim, o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida de uma forma tão grande. Nós vamos falar sobre compaixão depois, sabe? Eu era uma pessoa que tinha dificuldade de demonstrar amor pelas vidas. E ministrando célula e abrindo a minha casa, Deus começou a me tratar, a trabalhar o meu interior, nos pequenos passos. Eu quero dizer para você, nós somos resultado do ministério de Paulo. Porque Paulo pregou para os gentios, amém? Paulo pregou para aqueles que não eram judeus. Mas eu quero te fazer uma pergunta. E nós? Quem será resultado do nosso ministério? Quem será alcançado através da minha vida? Quais são as vidas que nós vamos apresentar para Jesus no dia que nós nos encontrarmos com Ele, irmãos? Qual o legado que nós estamos deixando? Um legado de amor, de fé,
Porque entenda, né? Nós aqui vamos sempre falar sobre isso. Essa é a visão da nossa igreja. Nós entendemos que aquilo que Deus tem feito em nós, Deus fará através de nós. Sabe, eu me lembrei aqui, eu nem tinha colocado, mas me lembrei de um casal que caminha com a gente, que é a Elo e o Éder. E eu lembro assim que nós estávamos pensando em algumas pessoas para multiplicar e tal. E o Éder chegou no Cleito e falou: Cleito, eu não leio a Bíblia, nem eu leio, estou começando a ler agora, tenho muita dificuldade, né, tenho isso, tenho aquilo lá, mas eu quero abrir a minha casa para falar do Senhor, porque o que Ele tem feito na minha vida, eu quero que o Senhor faça na vida de outras pessoas. Irmãos, e aquilo para nós foi tão impactante, porque a gente falou: glória a Deus, sai rasgando, irmãos, porque nós já estávamos preparando para voltar costurando, né? Qualquer coisa a gente volta costurando, né? E foi incrível, nós colocamos lá junto com eles um casal, né? Que a Aline e o Márcio, para estar lá ajudando eles no início. E hoje, vendo o que Deus tem feito na vida deles e através da vida deles, irmãos, você nunca vai estar 100% pronto para isso. Entenda. E assim como outros casais, nós, o Júnior com a Ari, né, e a Bruna e o Fabiano, né, tantas outras pessoas que caminham com a gente. Você só precisa ter uma visão clara daquilo que Deus tem para você. Sabe, a visão tem a ver com o futuro, não tem a ver com aquilo que nós vivemos hoje. Ela vai nos moldando durante a caminhada. A visão, ela nos direciona, ela projeta o nosso futuro e ela guia os nossos passos. Quem não tem visão, provavelmente não vai chegar a lugar nenhum. Ou qualquer lugar vai servir. Se você não tiver uma visão, irmão, para o seu negócio, qualquer lugar serve, ou nenhum lugar. Tudo na nossa vida, nós precisamos ter um objetivo claro. Por que nós vimos? E eu passei muito tempo na igreja, celebrando ao Senhor pela minha salvação, glória a Deus, pela minha família. Errava, eu vinha para o altar, pedia perdão, né? E voltava na semana, errava de novo, daí vinha no domingo, pedia perdão de novo. Até eu compreender que a missão de Deus para a minha vida era muito mais do que isso. Eu não estou falando que salvação não é importante, salvação é tudo nas nossas vidas. Mas, irmãos, a palavra fala que Jesus vai voltar quando todos tiverem conhecimento dele. E essa missão é minha e sua. Podia ter sido dos anjos, mas Deus deu para nós essa missão de nós levarmos a palavra. Quem são as pessoas que estão no seu convívio, que Deus quer alcançar através da sua vida, amém? Então, primeira coisa, visão. Repita comigo, visão, amém? E é interessante, né? A gente fez um celulão esses dias, aí quem participou do celulão, né? Foi um tempo maravilhoso, e nós sempre fazemos evangelismo para os celulões, né? Sempre fazemos evangelismo. E eu falei para vocês que antes, que eu tinha uma visão mais religiosa, eu não gostava de evangelismo. Eu morri de vergonha. Porque às vezes eu ia entregar o papel, a pessoa não pegava, ou a pessoa pegava, amassava na minha frente, jogava no lixo, né? E eu falava: Senhor, me ajuda, né? E nós fomos, depois que a gente compreendeu sobre a questão de levar a palavra, nós fomos para um evangelismo. E eu lembro assim que eu e o Cleito, nós tínhamos programado de só ir com eles lá, deixar eles lá, e eu precisava ir para a casa do meu pai, visitar ele. E eu comecei a me empolgar no evangelismo, irmãos. O Cleito falou: você não vai para a casa do pai? Eu falei: eu estou gostando, deixa eu aqui, né? E nós ficamos ali, e eu conversei com uma moça, orei por uma moça lá. E assim, os evangelismos, às vezes, que nós fazíamos, a gente não via resultados. E eu falei: Senhor, eu quero, nem que seja uma família no celulão aqui, não somente no celulão, mas que faça parte da igreja conosco, sabe? E sobre visão, né? Eu falei: Senhor, o Senhor está nos direcionando, nos ajude. E, irmãos, nós tivemos uma família que veio participar com a gente aqui do nosso evangelismo. Essa família veio na igreja e nós já passamos para a célula da Carla e do Cláudio, que é mais perto para eles lá, né? De um casal lá da Carla e do Cláudio. Essa semana fui, conversei com ela, levei algumas coisas para ela lá. É sobre isso, irmãos. A visão vai direcionar os seus passos.
A visão é que nos inspira. A visão é que projeta o nosso futuro. Então, primeira característica, visão. Segunda, que nós vamos falar hoje, é o fervor. Anote aí, fervor. E eu coloquei aqui, o fervor sustenta o processo e mantém o coração aquecido. Para você que está anotando, então, o fervor sustenta o processo e mantém o coração aquecido. Quantos aqui tem o fervor do Senhor dentro de você? Dê um glória aí. Vamos falar de novo, irmãos, né? Quantos aí tem o fervor de Jesus dentro de você? Dá um glória! Faz barulho! Amém? A palavra fala ali sobre Paulo e Silas estarem em um momento difícil. Eles tinham sido açoitados, eles foram presos. Para muitos isso seria motivo de se lamentar, de reclamar, de questionar. Porque, irmãos, todas as vezes nós questionamos. As coisas não têm dado certo. Eu acho que é para eu parar. Eu acho que é para eu desistir. Eu acho que não é mais para eu fazer parte desse ministério. Eu acho que já não é para eu fazer parte dessa célula, né? Então, assim, nós vemos na vida de Paulo e Silas uma maturidade no Senhor. Eles compreenderam que aquilo fazia parte. Então, algo, como eu falei para vocês, começou a gerar no coração deles, de orar e louvar a Deus. O fervor foi tão grande que até os presos ouviram. O que é o fervor? Para você, o que é fervor? Alguém consegue falar bem alto aí? Oi? Exaltar a Deus. Obrigado, irmão, né? O fervor é sobre isso, é sobre presença. É o fogo do Espírito Santo. É a paixão pelo reino de Deus. É espalhar o fogo que existe dentro de você. Você precisa compreender. A palavra, eu me lembrei de um testemunho de John Wesley, que ele falava assim: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Nós tivemos o ano de avivamento. Mas, irmãos, parece que algumas fagulhas deram uma parada no meio do caminho, não é verdade? Nós precisamos manter essa chama aquecida dentro do nosso coração, porque é essa chama que vai sustentar você no processo. O que vai fazer você, diante de uma prisão, louvar a Deus? O fogo do Espírito Santo. A paixão por Deus. A paixão pelo propósito do Senhor. Como está o fervor no seu coração? Como que está, por exemplo, quando você começa a se arrumar para vir para a igreja? Ai, vou ter que ir. Senão meu líder vai me mandar mensagem, depois vai perguntar porque eu não fui. Ou, hoje é domingo, né? Hoje tem que ir. Vou ter que ir hoje. Está chovendo, está frio, está calor. De manhã estava bem frio, chovendo, e tinha bastante gente. Eu falei, o fervor do povo tá. Como que está o fervor no seu coração? Você precisa analisar. Como que está a chama de amor por Deus? Será que as pessoas têm vindo para ver você queimar? É a pergunta que eu te faço. Ou você é a pessoa que entra nos lugares e desanima todo mundo, irmão. Sempre com uma desgraça nova para poder contar. Como que está o seu fervor, a sua convicção, o seu amor por Jesus? Sabe, quando nós nos posicionamos em oração e adoração, haverá uma resposta do céu sobre as nossas vidas. Mesmo diante das lutas, eu quero te inspirar, faça altares de adoração. Mesmo quando está doendo, venha para a sala de oração de manhã, renuncie o seu tempo de sono, venha aqui e fala, Senhor, o Senhor sabe como está o meu coração. Eu não queria estar aqui, mas eu estou aqui porque eu amo a sua presença. Seja intenso, irmãos. Seja extravagante. Sabe, o ministério de louvor dando a vida aqui. E às vezes nós estamos assim, pensando, o que será que a gente vai comer depois?
Será que vai ter lanche, a hora que eu sair daqui ainda vai ter comida ali no café? Nós ficamos pensando em muitas coisas, irmão. Isso revela como está o seu coração. Nós estamos pensando na desgraça do jogo do Corinthians, que vai acontecer hoje. Os irmãos, né? Nós ficamos pensando em tantas coisas, no amanhã, do que eu vou ter que enfrentar no meu trabalho, do que eu vou ter que enfrentar na minha casa, a hora que eu chegar. Você está na casa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra fala sobre, nós cantamos, o único que é digno de louvor, de adoração, onde todos lançam as suas coroas, onde autoridades se prostram, onde a palavra fala que todo joelho se dobrará. Você está na casa de Deus. E nós estamos assim, pensando, hoje não vejo a hora de terminar. Ela vai terminar daqui a pouco, já vai terminar, eu preciso ir embora, que eu já tenho que pensar na marmita que eu tenho que levar amanhã. Irmãos, nós estamos aqui louvando e adorando a Jesus. Estamos nos reunindo, você precisa compreender, há uma unção quando nós nos reunimos em comunidade para adorar a Deus. Mas sabe, nós estamos nos perdendo em tantas coisas, em afazeres, em ministério, em nisso, em naquilo. E eu falo por mim, quantas vezes, irmãos, nós damos justificativa por causa do filho, por causa disso, por causa daquilo. Tem noites que nós não dormimos, eu e meu esposo. Essa noite foi uma delas, que eu acordei várias vezes. Hoje, de tarde, eu estava lendo a Bíblia, quando eu vi, eu estava assim, Mas eu falei, não, Senhor, eu vou me levantar, porque eu estou indo para adorar ao Senhor. Aquece o meu coração, porque eu não quero ser que nem os discípulos de Emaús, que estavam do lado de Jesus e não reconheceram Ele. O Senhor está aqui, irmãos, está dentro de você, e muitas vezes nós estamos pensando e vivendo outras coisas e querendo outras coisas, sabe? Seja intenso, celebre a Jesus nos cultos, nas células, sabe? Às vezes nós estamos nas células, as pessoas estão assim, mas se eu der um travesseiro, a pessoa... Às vezes nós estamos nos cultos, nós percebemos, seja intenso, seja ousado, seja exagerado. Quem aqui tem coragem de ser exagerado para Jesus agora? Faça algo exagerado aí. Nós precisamos, às vezes, de um louco. Não é verdade? Você quer que Deus mande aquela escrava perto de você e comece a ficar no teu pé, que nem ficou com Paulo? Né? Às vezes nós precisamos de um louco, irmão, para nos inspirar, falar assim, você pode ir além. Você pode fazer mais. Você pode se lançar mais no momento da adoração. Você pode renunciar mais o seu sono para estar aqui na sala de oração. Lá na sua cela, você pode ser o louco daquela cela, quando está todo mundo sentadinho, você começa a marchar naquele lugar e profetizar sobre aquelas vidas. A Bíblia fala sobre Saul. Irmão, Saul era um homem que errou, que falhou, que pecou, mas a Bíblia fala que quando ele entrou num lugar onde tinha profetas, ele começou a profetizar. Irmão, nós estamos perdendo para Saul. Você está num ambiente profético nesse lugar. Existe uma unção de Deus sobre esse lugar, amém? Você precisa ser mais ousado, mais extravagante, mais intenso. Lá no seu trabalho, você precisa ser um louco por Jesus naquele lugar. Você fala assim, aquele lá é louco. Eu estou precisando de alguma coisa, vou falar com aquele louco lá, porque eu tenho certeza que ele vai orar. Daí a pessoa chega para você e fala assim, estou precisando de oração. Daí você vai olhar assim para ela. Na minha casa... Eu vou orar por você, hein? Ora lá mesmo, irmão. Bota a mão naquela pessoa lá e fala assim, agora, em nome de Jesus, vou estar orando por você. Eu lembro assim de uma situação que aconteceu no meu trabalho. Uma moça que trabalhava comigo, ela perdeu o pai dela tinha falecido naquele dia, ela tinha ido trabalhar, ela recebeu a notícia, só que o pai dela morava em São Paulo. Então ela estava se organizando para sair. E eu assim, né? Era minha amiga, eu fiquei meio ali, eu vi que ela estava lá atrás chorando. A minha chefe, irmãos, que nem crente é, ela olhou e começou a fazer assim para mim. Ela começou assim. Vai lá. Né? E eu fui lá, e eu comecei a orar sobre a vida dela. Senhor, né? Eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Nós vamos falar um pouco depois sobre compaixão.
Mas eu quero te dizer, Deus quer te usar naquele lugar onde você está. Seja intenso, fervoroso. A Bíblia ali diz que Paulo e Silas oraram fervorosamente. E aconteceu um terremoto naquele lugar. Eu oro para que haja um terremoto do Senhor nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. Que vai se levantar chamas nesse lugar, faíscas, que vai trazer um incêndio nesse ambiente, amém? Você vai ser ativado, porque, irmãos, o que vai fazer você ir até o fim da jornada é ter sangue no olho. O que isso significa? É você ter Jesus. É você ter a presença. A palavra fala sobre Caleb. Ele tinha, mais de 80 anos, mas ele tinha sangue no olho, irmãos. Ele estava lá, se for preciso eu luto contra gigante, eu mato não sei quem, não importa a idade que eu tenho, porque eu tenho uma visão sobre a minha vida. Deus me falou que vai me dar aquele lugar, e é aquele lugar lá, eu vou entrar naquele lugar. Às vezes o que nós precisamos é ser louco, irmão. Deus quer usar uns loucos. Paulo fala, né? Me fiz de louco para alcançar os loucos. Você vai ter que se fazer de louco às vezes, irmãos. O Cleide saiu, vou aproveitar. Ele saiu mesmo, porque eu não enxergo de longe. Uma vez, chegando na minha residência, vi que o som estava muito alto e uns gritos. Falei, Senhor, eu não tinha nem filhos ainda, né? Quando eu entrei, o Cleito correndo naquela casa. Com o som lá em cima, irmãos. E correndo, e gritando, e glorificando, e falando em línguas. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu um marido louco. Não é só o nome da célula, não, ele é louco mesmo, né? Às vezes ele vai nos velórios, irmão, se você vê ele chegando perto do caixão, você pode ter convicção. Ele está orando porque ele quer ver um milagre. Ele fala, Senhor, ele começa assim, ó. É louco, mas Deus quer usar os loucos. Seja louco, irmão. Seja fervoroso, intenso. Sabe? Vai fazer alguma coisa para Jesus, seja doido mesmo. Às vezes vamos fazer evangelismo. Né? Nós vamos ter os evangelismos das crianças. Semana que vem, quem aqui já está se organizando para o evangelismo do Fan Day? Eu já estou pensando, irmãos, eu quero, inclusive se alguém tiver uma fantasia de bichinho, eu quero, porque eu quero sair correndo nessas ruas aqui, com os doces na mão, e falando, você vai lá no Fan Day, porque você tem que ser louco, irmão. Sabe? Ai, vamos fazer evangelismo para crianças. Aí vamos lá. Ai, você aceita, querida? Vai ser hoje. Que horas, Jéssica? 2h da tarde. Ai, a tua filha vai amar. Irmão do céu. Ela vai pegar o doce, vai glorificar a Deus pela vida do doce. Você tem que ser louco. Fala assim, olha, tá vendo esse bichinho aqui? Ó, esse bichinho vai estar lá. Você quer tirar foto com o bichinho? Né? Tá. Inclusive, eu quero comprar até uma fantasia da Bela, porque eu vi lá já. Eu falei, eu quero. Né? Vai fazer algo para Jesus? Seja louco. Seja intenso, irmão. Porque o povo do mundo, eles estão lá no CTG, bem louco lá, festejando. E nós aqui, ó, com cara de paisagem. E o povo lá, pegando chuva, pegando frio, levando criança. Nós precisamos ser louco por Deus, irmãos. Você está num lugar maravilhoso, que tem até aí, tem luzes, está sentadinho, confortável. E nós ficamos assim, vamos terminar o culto. Seja intenso, seja louco pelo Senhor, faça como Paulo e Silas. Mas eu estou passando por um momento difícil, Mislane, faz que nem Lázaro. Estou passando pela prova, mas estou dando glória a Deus. Eu não vou parar, eu vou até o fim, é o fogo que vai te manter nessa jornada. É a paixão por Jesus, é a presença de Deus. Você pode ter o melhor líder de célula dessa casa, você pode caminhar com os pastores, você pode ter uma casa maravilhosa, você pode estar no ministério e estar muito feliz, mas isso não vai fazer com que você vá até o fim. O combustível de um cristão é o fervor. O combustível de um cristão é a presença. O que fez Paulo e Silas resistirem à prisão? O amor que eles tinham por Deus. Como está o seu amor por Deus? Qual foi a última loucura que você fez por amor a Jesus? E eu coloquei assim, né? De repente, tudo que você está passando pode mudar. As cadeias irão se abrir. Mas isso não vai acontecer somente por um movimento. Isso vai acontecer por um propósito.
Se o milagre acontecer na sua vida, irmãos, somente para que você receba um milagre, ponto, acabou? Não. Eu tenho a história da Carla, né? A Carla foi curada do câncer. E ele tem muitas, né? A vida da Carla é testemunho, né? Se você precisar de qualquer área da sua vida, converse com a Carla e com o Cláudio. Eles têm todos os testemunhos ali, né? Mas para quê? Porque ela tem um propósito de falar do que Jesus fez na vida dela. Porque se terminar nela, irmãos, acabou ali. Mas ela está derramando sobre a vida de outras pessoas. O que Deus fez na sua vida não é para você reter, é para você liberar. Você fala, olha, Jesus tem transformado a minha casa. Jesus me trouxe lá do Maceió, onde era chamado do quê, Júnior? Não pode. Tinha até um apelido lá, né, lá em Maceió, que ele era chamado. Para trazer para esse lugar, para ser o labareda de fogo nesse lugar, amém? Mudou o nome dele, glória a Deus, né? Até o final ele vai ter coragem de falar, irmãos, né? Deus faz algo nas nossas vidas por um propósito, né? E a última coisa, para nós encerrarmos, porque já está bem tarde, a compaixão. Então, primeira coisa, visão, que projeta o seu futuro. Segunda coisa, fervor, que vai te sustentar no processo. E a última coisa, a compaixão, que toca o presente e cura corações. E para mim, irmãos, esse foi o maior milagre que aconteceu nessa história. E eu vou compartilhar e eu encerro com isso. Paulo e Silas, eles agiram com compaixão. Porque a Bíblia não fala, mas como que é tratado um preso dentro da cadeia? A maioria maltratado, certo? E a Bíblia diz então que houve aquele terremoto, as cadeias se abriram, todo mundo podia pensar, é hora de fugir, né? E o carcereiro, quando ele acordou, viu tudo aquilo ali, ele pensou, acabou. Eu vou morrer de qualquer jeito. Ele tirou a espada para se matar. Mas a Bíblia fala que Paulo olhou para a vida dele, independente do que ele pudesse ter feito para Paulo. Ele olhou para a vida daquele homem. E ele falou, não faça isso. Nós estamos todos aqui. Essa frase, estamos todos aqui, para mim é muito importante. Porque, irmãos, nós vivemos em um mundo onde as pessoas se sentem muito solitárias. A gente estava falando um pouco sobre isso ontem no café que nós tivemos de mulheres. Onde as pessoas pregam muito o individualismo. Você cuida da sua vida e cada um que cuide da sua. Cada um com seus problemas, irmão. Cada um, como é que é? Eu resolvo as minhas coisas e Deus é que olha por todos nós. Nós vivemos em um mundo hoje onde pessoas têm morrido ao nosso redor e as pessoas não têm se importado. Eu vi uma cena que eu achei muito assim, me abalou demais. Um corredor, o rapaz era novo e ele estava correndo e ele acabou tendo um ataque cardíaco no meio da corrida e ele morreu. E enquanto não chegava lá o carro, né, para poder levar ele, eles colocaram um negócio por cima dele e as pessoas continuaram a correr do lado do cara morto. E eu falei, Senhor, tudo bem, era uma corrida e tal, mas e o amor pelas pessoas, e a compaixão, e a empatia da família vendo que o rapaz estava ali e que ninguém se importou. Num outro, eu vi, faz umas 2 semanas, em Curitiba isso aconteceu. Teve um acidente em Curitiba, um menino acho que de 15, 16 anos acabou falecendo no acidente, e eu vi um motoqueiro ajoelhado perto do corpo do menino e estava orando e falando com Deus. Eu falei, Senhor, ainda existem as pessoas que se importam. Ainda existem, não por aquele rapaz, porque aquele rapaz já tinha ido, mas pela família, por aquele lugar, por aquele ambiente. Aquele homem estava ali, ele estava orando, e ele começou a falar com Deus. Eu não sei qual a religião dele, eu não sei qual a igreja que ele frequenta, mas aquilo me chamou a atenção. Irmãos, nós precisamos entender, o carcereiro estava prestes a fazer algo terrível, mas a compaixão é ter um coração alinhado com o coração de Cristo. É não se conformar com as vidas que são perdidas. É sobre sentir a dor do próximo, mas fazer algo por ele.
Existem pessoas, irmãos, que estão ao seu redor, não morrendo literalmente, mas estão com as suas vidas destruídas. E quantas vezes você tem olhado com um olhar de compaixão para essa pessoa? Quantas vezes você tem gastado tempo para você falar com Jesus sobre essa pessoa? Porque nós pedimos muito a Jesus para nós mesmos, irmãos. O quanto você tem orado por essa vida. Ah, mas ela não merece. E eu mereço, irmãos. E você merece. Quem que nos tornou dignos? A cruz. Jesus. Foi porque Ele, como diz o Cláudio hoje de manhã, foi porque Ele teve uma visão primeiro sobre nós. Hoje nós podemos ter uma visão segundo Ele, mas Ele primeiro pagou o preço por nós. Nós também não éramos dignos, mas nós queremos taxar as pessoas. Não, o Guilherme merece, a Lorena merece, mas a Jéssica não merece, né? Ai, fugiu o nome. E o Anderson também não merece. Só os dois aqui que merecem. Então, eu vou ajudar eles. Nós queremos muito pesar. Sendo que a Bíblia diz que o único juiz é Deus. Nós queremos falar assim, esse aqui pode, esse aqui não pode. Sabe, Paulo olhou para aquela situação e falou, não faça isso. Nós estamos aqui. E o que é interessante, não sei se você vai ler do texto que eu li, se você vai lembrar, ele fala bem assim, naquele mesmo momento, o carcereiro tirou eles dali e falou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Porque eu quero ter essa vida também. Porque para uma pessoa querer tirar a própria vida, você entende que ele estava passando por momentos difíceis também? Nós não sabemos. Mas Paulo teve um olhar de compaixão. Paulo olhou mais do que os olhos naturais dele podiam enxergar. Ele olhou para aquele homem e a Bíblia fala que naquele dia houve salvação naquela casa. Com aquela família. Paulo fala, a Bíblia fala que Paulo falou da palavra, falou de Jesus, não somente para aquele carcereiro, mas também para a família dele. Todos foram batizados. E o que eu acho interessante, porque depois diz que o carcereiro começou a limpar as feridas de Paulo. Irmãos, a compaixão é contagiante. Ela cura corações. Talvez você olhe para uma pessoa e fale, ela não é digna, mas ela precisa de um ato, de um toque de compaixão, para que ela comece também a entender o poder da compaixão. As pessoas precisam ser impactadas por esse amor, para que elas possam também liberar desse amor. Então, para mim, o maior milagre desse texto não foi o terremoto, não foi as cadeias se abrirem. Foi aquele homem ter recebido a salvação do Senhor. Sabe aquela voz que falou com Paulo no começo que eu falei para vocês? Nós precisamos de ajuda, eu preciso de ajuda. A Macedônia foi impactada através da vida de Paulo. Irmãos, existem pessoas que estão clamando por ajuda. Clamando, e talvez você olhe assim, ela não fala para você, mas você vê. As pessoas precisam de Jesus, precisam de algo que está dentro de você, e você tem dado justificativas, irmãos. Eu não posso, eu não consigo, não dá para eu fazer. Pessoas estão morrendo ao nosso redor sem Jesus. Nós aqui sempre vamos ensinar sobre isso, sobre o amor. Sabe o que Deus falou para mim? Não adianta nós termos uma visão, amarmos pessoas, mas sem a presença de Deus, sem o fervor. Não adianta nós termos compaixão, estarmos cheios da presença de Deus, mas não termos visão. Não adianta, irmãos, nós termos visão, presença de Deus, mas não amarmos pessoas. Essa é a visão completa dessa igreja. Não adianta nós estarmos em um lugar, nós fazemos parte de uma equipe, se nós não vestirmos a camisa da visão, da compaixão e do fervor. Tudo isso vai caminhar junto para que o propósito do Senhor se cumpra na sua vida. E para encerrar, irmãos, eu me lembrei de uma história.
Esse casal ele veio hoje de manhã, que é a Daiane e o Edivaldo. E eu vou contar porque eles já compartilharam o testemunho deles na nossa célula, né? E eu vou encerrar com isso. Se você quiser, pode se colocar de pé aí no seu lugar, tá bom? Vou encerrar com isso. Há um tempo, nós caminhávamos com a Daiane e com o Edivaldo há muito tempo. E ela sempre foi mais fechada, eles eram mais fechadinhos. Mas eram pessoas muito boas. Uma vez ela chegou em mim e falou bem assim: Miss, eu tenho dificuldade de conversar com você. Eu vou para uma outra célula. E a gente liberou, a gente falou: não, pode ir, né? Mas entenda, você vai ter que ter um posicionamento diferente. Você vai ter que se abrir para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Passado um tempo, ela me mandou mensagem de novo. E ela pegou e falou bem assim: Miss, a gente pode conversar? Né? E eu falei, sim. Eu fui lá, preparei uma mesa para eles. Eu lembro que a gente foi no mercado, compramos várias coisinhas para eles lá, porque eles têm 3 filhos, né? E a gente preparou a mesa para eles. E eles chegaram, e com os olhos cheios de lágrimas, eles pediram perdão para nós. Falaram: olha, realmente, o problema estava em nós. Nós queremos caminhar com vocês, nós queremos voltar e tal. E eles foram para o encontro com Deus de novo. Né? Eles falaram: só que você vai ter que fazer, a nossa visão é essa. Eles foram para o encontro com Deus de novo. Agora estão fazendo escola de discípulos. E irmãos, nós temos visto o mover do Senhor sobre a vida deles. Eles são as pessoas que estão levando pessoas lá para a nossa célula, levando visitantes, estão saindo da zona de conforto, porque ela era muito tímida. Nós fomos fazer esse evangelismo. Quando eu vi, ela estava conversando com muitas pessoas, ela saiu dessa zona de conforto. A compaixão vai curar pessoas e vai ajudar pessoas a encontrar o propósito do Senhor para a vida delas. Talvez você tenha uma pessoa na sua vida que você já tentou falar de Jesus. Eu tenho, na minha família, na minha casa, pessoas que precisam do Senhor e talvez a gente fale: esse não tem mais jeito. Quando eu li esse texto, Deus me fez lembrar: não é sobre você, Mislaine, sobre os seus julgamentos. É sobre o que eu tenho para a vida dessa pessoa. A você cabe amar e todas as vezes que tiver oportunidade, demonstrar o amor do Senhor para essa vida. Nós não vamos entender, irmãos, sabe? Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas. Como eu falei, né? Talvez você olhe para esse texto, o que mais chame atenção em você nele é o terremoto que aconteceu. Mas eu quero dizer, existem, assim como naquela vida daquele carcereiro, existem muitas pessoas para serem alcançadas por Jesus. E Deus quer levantar a sua vida para que essa vida seja encontrada. Como eu falei, Fazenda Rio Grande tem muitos habitantes. É a cidade da oportunidade, não é verdade? É a cidade onde tem vindo muitas pessoas. Pessoas que precisam do Senhor. Nós não sabemos o dia de amanhã. Não retenha aquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, sabe? Veja, sinta e reaja. Deus está fazendo algo novo sobre a sua vida nessa noite. E eu quero te convidar, né? A você fechar os seus olhos. Talvez hoje você é uma pessoa que tenha uma visão clara. Ama o Senhor, mas tem dificuldade de amar pessoas, de sentir compaixão. Talvez você é uma pessoa que ame pessoas, ame ao Senhor, mas não tem uma visão daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ou talvez você seja alguém que tem visão, que tem amor por pessoas, mas que está faltando fervor. Está faltando a presença. Eu quero te convidar, né, a você nessa noite, primeiro, a fazer uma avaliação sobre a sua vida. Essa palavra, irmãos, não é de peso, não é de condenação. É uma palavra para nós, olharmos para nós e falar: Senhor, eu sei que o Senhor tem algo grande para a minha vida, Senhor. Eu sei que existem, assim como aquele carcereiro, muitas pessoas ao meu redor que precisam ser impactadas, Senhor, por esse amor. E eu oro nessa noite para que o Senhor abra os seus olhos para que você veja. Talvez até hoje você não viu,
Talvez até hoje existem escamas nos seus olhos, que está impedindo você de enxergar o que Deus tem para você. Mas irmãos, o tempo tem passado muito rápido. Existe um propósito sobre a sua vida. Mas Deus tem pressa sobre a nossa nação, sobre o mundo. Sabe? Nós precisamos assumir o propósito de Deus para nós. E nós precisamos falar, Senhor, parece que eu não estou pronto, mas eis-me aqui, envia-me a mim. Eu preciso do Senhor. Eu preciso me mover, assim como Paulo e Silas, com visão, sendo direcionado não pelas minhas emoções, pelos meus desejos, por aquilo que eu quero fazer. Eu preciso ser movido, Senhor, pelo fervor que aquece o meu coração, Senhor. Eu não quero parar, eu não quero me esfriar, Senhor. E eu quero ter compaixão, porque a compaixão é que irá curar as pessoas, Senhor. Eu quero te convidar você, se você quiser, né, colocar a mão no seu coração. O Ministério de Louvor estará tocando uma canção e eu quero que você comece a pensar e falar com Jesus. Como está a sua vida hoje? Deus quer alinhar coisas na sua vida, amém? Deus quer ajustar a sua visão, tocar no seu coração e te levantar de uma forma tão maravilhosa que as pessoas não vão compreender o que está acontecendo. Comece a falar com Jesus. Comece a abrir o seu coração para Ele. Comece a falar com Deus nessa noite, irmãos, porque não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor. Há um propósito eterno